Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Livros e Ideias. Esse canal é um canal novo que apresenta todas as sextas-feiras uma resenha completa de um livro que eu li e apresenta da forma de leitor, como se eu fosse um leitor. Nada muito rebuscado, nada muito sofisticado. É como se estivéssemos numa conversa, eu, leitor de um lado, e você, leitor de outro lado. Então, se você gosta desse assunto, se se interessa por literatura, dê um like para não esquecer, se inscreva no nosso novo canal, ative o sininho de notificações e distribua para a sua rede social e para os seus amigos. Hoje vamos apresentar para vocês uma obra da escritora, eu vou chamar de escritora brasileira, apesar de ela ter nascido na Ucrânia, Clarice Lispector. Ela desenvolveu toda a sua vida no Brasil, ela chegou bem pequenininha aqui, então para mim Clarice Lispector é brasileira, apesar da pronúncia dela, né? Mas depois a gente vai conhecer a Clarice e ver que ela é assim mesmo. A Clarice é uma personagem muito controversa. Hoje nós vamos comentar com vocês A Hora da Estrela. É uma obra muito curta da Clarice e eu acho que para começar a ler uma obra da Clarice eu recomendo então A Hora da Estrela. Uma história simples, fácil, mas muito complexa. Então é um gênero, pode ser incluído como um romance literário e que vai explorar novamente, olha nós de novo, explorando em obras que exploram a complexidade dos personagens, a existência humana e que a gente está procurando sempre uma narrativa introspectiva e envolvente. Esse livro foi publicado em 1977 e é muito emocionante. A história é uma história que deve ser muito comum no Brasil e vocês vão entender bem no transcurso dessa nossa resenha. A história do Hora da Estrela, ela gira em torno de Macabea, que é uma jovem que nasceu no Nordeste e que resolve tentar a vida no Rio de Janeiro depois de muito sofrimento e de muito desgosto no Nordeste. Ela é uma figura solitária, ela vai sozinha para o Rio de Janeiro e é muito marginalizada quando chega na cidade grande. E ela não tem autoestima nenhuma, zero, e as limitações sociais que a gente pode imaginar, e tem sempre sonhos muito simples, que é ter um lugar para morar, que é namorar, depois casar, arrumar uma pessoa para conviver com ela, e assim, essa é a Macabea, uma pessoa muito simples, mas que tem uma profundidade muito grande no desenvolvimento da história. A Macabea trabalha numa empresa como datilógrafo, é uma pequena empresa e ela vive a vidinha monótona e não tem emoções durante esse seu início no Rio de Janeiro. À medida que a história se desenrola, aparece um narrador, Rodrigo S.M., próprio da Clarice, né? Apresentar para a gente essas surpresas. É um escritor que assume o papel que gostaria de contar a história da Macabea. E nessa perspectiva, nós somos levados a refletir sobre também a forma que uma criação literária é encaminhada e desenvolvida. É uma interação, né? Ocorre aí uma interação entre o autor e a personagem e o leitor. Bem interessante essa forma de narrativa e de narrador. Macabea sozinha, na cidade grande, com um trabalho que se remunerava de uma maneira adequada para ela, com seus sonhos simples, sua pequenez, seus limites que a vida lhe impunha,
mas é uma história muito envolvente e é principalmente a alienação de um personagem, né? E busca um sentido, ela busca o tempo todo desafios no mundo, com muita dificuldade, com muito trabalho, e até e isso provoca muita pena do leitor, tá? A gente fica muito envolvido e triste com a história da Macabea. Alguns traços da Macabea eu já falei, mas eu vou acrescentar, né? Ela é uma mulher tímida, ingênua e de baixa autoestima, que eu já falei. Ela está sempre procurando desafios e descobertas para que ela realize as suas aspirações e em confronto com a tragédia altamente previsível. Macabea era uma menina vistosa, bonita e, obviamente, iria arrumar um namorado. Esse foi o Olímpico de Jesus, um nome muito interessante, e ele trabalha como operário numa fábrica. O Olímpico oscila entre um ser insensível e também um ser que era capaz de demonstrar ternura. Muitas vezes tratando Macabea com crueldade, mas também demonstrando momentos, não sei se de amor, mas de compaixão, com certeza. Então ele é um condutor da exploração das relações interpessoais e buscando, e ele facilita então a conexão emocional da história. A Glória é uma colega de trabalho da Macabea, é uma figura bem contraditória, uma mulher forte, dominadora, e frequentemente menosprezava a Macabea e revelava claramente seu preconceito contra os nordestinos. A Glória representa a desigualdade social e as dinâmicas de poder presentes na sociedade. Veja que é um romance moderno e continua muito atual. Vale repetir a história de Rodrigo S.M., que é o narrador, talvez seja o alter ego da Clarice, né? E que tem o objetivo de contar a história da Macabea e se envolve tremendamente na vida da Macabea, nas suas escolhas e nas suas decisões. Durante o desenrolar da trama, todas as personagens que eu citei passam por enormes transformações emocionais e psicológicas e conseguem, com isso, representar várias nuances da experiência humana de viver. Clarice Lispector é uma autora contemporânea, uma das mais famosas autoras contemporâneas, e tem um estilo marcado por uma prosa introspectiva e poética também. O ritmo da história que ela apresenta em A Hora da Estrela é cadenciado e dá tempo ao leitor de refletir e de imaginar cenários e situações que já ocorreram e que vão ocorrer também. Essa linguagem que a Clarice usa tem muito simbolismo e metáforas, que é próprio do estilo dela, e alguns neologismos e jogos de palavras são utilizados de uma forma muito inventiva e que serve para enriquecer a experiência da leitura. Os temas abordados, eu já falei de quase todos, mas vamos desenvolver um pouquinho. Nessa obra, o leitor vai se deparar com discussões e com reflexões sobre desigualdade social e marginalização, solidão e isolamento da era moderna, quer dizer, uma pessoa que mora num apartamento não conhece o vizinho, que mora ao seu lado, a uma parede de distância. A busca de identidade e significado, o tempo todo Macabea está tentando melhorar sua autoestima e fixar objetivos e fazer escolhas que lhe façam feliz.
A Morte e a Transitoriedade. O título sugere finitude na estrela e leva a uma reflexão sobre a mortalidade e a importância de valorizar a vida. Outras obras similares que tratam mais ou menos da mesma temática, que eu já falei algumas delas, O Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, Vidas Secas, de Graciliano Ramos, O Cortiço, de Aloísio Azevedo, São Bernardo, de novo, de Graciliano Ramos, e O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que é um romance de 1960, que é vocês vão, se vocês se interessam, ele é um diário de uma pessoa que vive numa comunidade bem carente na cidade de São Paulo, e ela registra essa vida num diário. Alguns aspectos que os leitores mais comentam e mais comentam do ponto de vista positivo dessa obra. O estilo de escrita profundo, muito apreciado. Essa obra ficou muito claro para mim, acho que deu para eu conhecer com profundidade o estilo de Clarice. Com certeza vou ler outras obras. A caracterização muito autêntica da fase em que a obra se passa, que a história se passa, a reflexão social e cultural, né, principalmente representada nas desigualdades sociais e a vida das pessoas menos privilegiadas. Então, pode despertar no leitor um interesse, um envolvimento, que com certeza vai trazer reflexão profunda. Alguns leitores acham a narrativa muito lenta, acham que a linguagem é muito complexa, tem um final ambíguo. Eu já falei aqui no canal que eu gosto de finais ambíguos, que me permitem inventar, que me permitem voar com a minha imaginação para talvez tentar o meu final, e talvez se sentir um pouco autor da obra. E outra reclamação, entre aspas, dos leitores é sobre a introspecção muito intensa. É triste ver as personagens, principalmente o personagem Macabé, muito introspectiva. Sempre que eu apresento o lado positivo e as críticas negativas, eu sempre coloco uma ressalva seguinte: depende do leitor. Tem uns que adoram a introspecção de personagens, uma linguagem mais rebuscada, e outros que não toleram. Pessoal, vai da sua escolha, ok? De toda forma, A Hora da Estrela é uma leitura que pode ser uma escolha interessante para o pessoal que valoriza, então, essa linguagem poética e simbólica, e principalmente para conhecer o estilo de Clarice Lispector. Essa obra é particularmente indicada para o pessoal que quer ter contato com a literatura brasileira contemporânea. Em geral, nós conhecemos bem os clássicos, mas a literatura contemporânea é deixada um pouco de lado. Então essa obra é interessante nesse sentido. Como sempre, vamos falar um pouquinho do autor. Então, Clarice Lispector, ela nasceu na Ucrânia em 1920, mas veio ainda criança para o Brasil quando os conflitos da Primeira Guerra Mundial os afastaram. Essa é uma outra coisa que afetivamente me diz muito respeito, porque foi exatamente isso que meu pai fez. Meu pai fugiu da Ucrânia nessa época, mais ou menos, quando começou, como ele dizia, a arrebentar a Primeira Guerra Mundial. Clarice teve uma trajetória marcada por diversas mudanças geográficas, tendo vivido em Recife e no Rio de Janeiro. Ela é reconhecida pelo seu estilo literário único. Para quem se interessou pelo estilo de Clarice, aqui vão algumas obras recomendadas dessa autora muito famosa e muito influente na nossa literatura do século XX. Perto do Coração Selvagem, 1943, foi o primeiro romance
da Clarice. Laços de Família, inclusive nome de novela, não sei se tem uma relação. Bom, ela foi publicada em 1960. Água Viva é mais nova, 1973. E Felicidade Clandestina, de 1971. Eu pensei algumas citações no livro, então eu vou ler para não falsear a verdade. Escrever é procurar entender, é procurar reproduzir o irreproduzível, é sentir até o último fim o sentimento que permaneceria apenas vago e sufocador. Escrever é também abençoar uma vida que não foi abençoada. Essa frase é o narrador Rodrigo S.M. que em determinado momento fala quando ele está escrevendo a história da Macabeia. Ela era desajeitada e se escrevia mal, mas ainda assim se escrevia com grandeza. Mas a personagem principal dessa história é o narrador que conta e inventa. A personagem é um homem, não uma mulher. E o nome dele é Rodrigo S.M. Suponho que S.M. queira dizer o seu nome. Então, algumas frases do livro. Finalmente, eu recomendo esse livro. No meu caso, foi um romance que eu me envolvi bastante, para mim inesquecível, porque ele trata da vida urbana e da solidão de uma maneira única e muito poderosa, muito envolvente. A narrativa de Clarice, ela transcende ao convencional completamente, ela sai da casinha, como dizemos, como a gente diz mais frequentemente, e ela explora muito bem a fronteira entre a ficção e a realidade, entre o autor e a personagem. Então eu recomendo fortemente essa leitura e até repito, quem nunca leu Clarice Lispector, começa pela Hora da Estrela, vale a pena. A Hora da Estrela foi adaptada ao cinema, que tem um filme do mesmo nome, que foi lançado em 1985 e dirigido por Suzana Amaral. O filme foi bastante elogiado, recebeu vários prêmios internacionais e eu não assisti ainda. É muita coisa para assistir, pessoal, eu chego lá. Mas algumas coisas, eu vi um trailer para falar para vocês. No filme a história se passa em São Paulo e a história real se passa no Rio de Janeiro. Essa diferença, não sei se foi por facilidade, por recursos, enfim, é uma diferença importante para você se situar, para você se localizar dentro da história. A Hora da Estrela também foi adaptada em várias ocasiões no teatro. Diversas companhias teatrais criam as suas próprias versões ao longo dos anos, utilizando o material original de Clarice, com base nas suas produções teatrais e adaptando conforme as possibilidades de uma peça teatral. Ufa! Pessoal, é isso. Eu acho que eu fiquei envolvido com a história, mas se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam, repito, tem aquele famoso like, se inscrevam nesse canal, ative o sininho de notificação e distribuam para os seus amigos e na sua rede social. Nós vamos ter um novo vídeo na sexta-feira que vem para que você seja estimulado ao hábito da leitura. Grande abraço. Muito obrigado por vocês terem me suportado até o final do vídeo. Tchau, tchau.